Hoje eu separei uma história inacreditável pra vocês que me foi presenteada ali no Twitter. Vocês sabem que eu passo muito mais tempo do que deveria naquela plataforma, mas eu tava fuçando ali, eu procuro muito assunto, né? O tempo no Twitter não é todo desperdiçado. Muita briga não procuro, eu procuro a paz. É que infelizmente às vezes a briga, ela é uma lombada nessa minha busca. Falta aqui no assunto. A paz é contra a lei é contra a paz, né? Pode ser que sim. Tava mexendo no Twitter buscando assunto pra fazer vídeo pra vocês e me deparei com esse relato inacreditável de uma influenciadora gringa dizendo o seguinte, eu traduzi só o começo ali pra você ter uma noção. Veja bem, aspas, lutei contra a disforia de gênero em 2009 quando tinha 17 anos. Escolhi o nome Aaron para mim. Eu estava desesperada por TRH, cirurgia, todos os procedimentos. Só para contextualizar, TRH é o tratamento de reposição hormonal, alguma coisa assim. É a troca do combustível. Terapia de remoção hormonal, é isso aí. Terapia do quê? De reposição hormonal. Porque você falou remoção, não falou? Terapia de reposição hormonal. Continua comigo. Uma rápida remoção do meu acesso à internet. Escuta isso aqui é inacreditável. Uma rápida remoção do meu acesso à internet fez com que minha disforia desaparecesse gradualmente no espaço de um mês. Cara, isso aqui, esse relato certamente dá um vídeo sensacional e ele vai começar após a vinheta. Olha o que esse cara chegou falando agora, Jade! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Gig e estou aqui com o meu... cuidado com as palavras. Hormônio de Barros. Pode ser. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Mas o tweet da moça é basicamente uma thread, tá bom? É claro que eu dei uma boa lida antes de te apresentar, porque afinal de contas a premissa é muito pesada e é um assunto muito sério, porque a disforia de gênero é uma questão, né, psiquiátrica, psicológica, é uma questão mental. Eu não pretendo ficar fazendo muita brincadeirinha com esse vídeo não, porque eu sei que é um assunto que desperta muitos sentimentos nas pessoas, então assim, vou tentar levar a coisa aqui na direção mais séria possível, mas é uma pessoa que tá reportando algo que aconteceu na vida dela, certo? Então se você é aquele tipo de ser humano que acredita em lugar de fala, provavelmente estando aqui nesse canal você não leva esse conceito muito a sério, mas caso leve, não tem como você ignorar algo que aconteceu na vida dessa pessoa e que ela tá trazendo com tanto carinho pra gente a história. A gente vai voltar pro Twitter agora, vem cá. Bom, então aqui nós estamos com a thread completa da Hazel Apple Yard, que inclusive é uma pessoa muito gente boa no Twitter. Eu tinha separado essa thread pra fazer o vídeo, acabei perdendo porque ela tirou do fixado, né? E aí o link que eu tinha salvado não abria mais, fiquei desesperado. Marquei ela pedindo, falei, aquela thread lá que você contou, né? Que acabou perdendo a disforia quando a tua mãe arrancou tua internet, aonde tá aquele texto? Ela prontamente me respondeu, me enviou o link de novo, e aí eu separei aqui pra gente ver, porque basicamente foi isso que aconteceu, tá? Eu sei que a primeira parte a gente já, né, leu ali na abertura do vídeo, então eu vou ao restante da thread pra você continuar acompanhando comigo, tá? Então a primeira pergunta que ela responde é a seguinte: quem foi que removeu o seu acesso à internet? Eu já te dei o spoiler, mas vem aqui. Foi a minha mãe quando me expulsou de casa e eu fui morar com meu pai que não tinha conexão com a internet. Smartphones não existiam naquela época, então eu não tinha nenhum acesso à internet, zero acesso, ficou realmente incomunicável através da internet, tá? Porque a gente tá falando de uma época aí que tem telefone e tal, tem outras ferramentas, mas ela não tinha acesso à internet como um todo. Ó, mais uma pergunta importante, porque ela foi colocando aqui perguntas e respostas. Há quanto tempo desde então você não se sente disfórica? Quando foi que você sentiu a disforia pela última vez? E olha a resposta dela. Honestamente, semana passada eu até senti em algum momento, mas o interessante é que entre 2010 e 2023 isso raramente aconteceu. Presta atenção para esse período que ela indica, porque ela explica na sequência, pelo menos não com muita frequência. Agora que eu estou sendo exposta a essas coisas diariamente, isso acontece com mais frequência, o que para mim é apenas mais uma prova de contágio social. Tá entendendo?
lendo o ponto dela aqui, ela se sentia disfórica em 2009, a mãe dela cortou a internet, a disforia desapareceu. Entre 2010 e 23, ela pouco pensou nesse assunto e viveu normal. Quando ela voltou pra internet e voltou a falar do assunto, ela começa novamente a sentir os sintomas que trazem para ela a sensação de estar no corpo errado, que é mais ou menos, claro que é mais complexo do que isso, mas é mais ou menos a sensação que uma pessoa disfórica tem. Então, na cabeça dela, isso é um reforço para uma prova de que muitas pessoas que se sentem assim podem apenas estar se sentindo porque foram influenciadas. E é aí que entra a questão do contágio social. Quando ela fala contágio social, ela está falando do poder de influência que a internet, através das palavras de outras pessoas, e você sabe que isso é real, né? Afinal de contas, essa é a essência da propaganda, essa inclusive, né? A propaganda é a alma do negócio, mas para algumas pautas também é importante, porque se você continua batendo na tecla e levantando a dúvida na cabeça do jovem e mostrando para ele que ele pode ser outra coisa diferente do que ele nasceu, o que eu sinceramente tenho, né, os meus pontos, depois a gente pode falar sobre isso, a tendência é que ao ficar realmente repetindo a mensagem, alguém acabe sendo influenciado diretamente. Veja, embora o pessoal trans diga que eu sou apenas trans e estou em negação, ela diz que não. Eu não sou, não me vejo assim. Esse é um dos vários motivos pelos quais você não me verá postando muito sobre mulheres que se identificam como trans. É autoproteção. Eu vejo mulheres em transição com seus seios, me perdoa aí o termo, mas, né? E suas vozes profundas, roucas, e eu fico tipo, uau, eu ainda poderia fazer isso. Então eu desligo o telefone, eu balanço a cabeça até tirar esses pensamentos terríveis da minha cabeça, porque na visão dela, ela entende que isso é algo despertado pelo material a qual ela é exposta na internet. Você entendeu? Deixa eu ver se tem mais alguma resposta dela aqui. Tem, porque eu quero dar uma olhada no textão. Ela tem um textão excelente, tá? Perguntaram pra ela por que você escolheu o nome Aaron. E olha a resposta dela, que bacana aqui também, cara. Eu simplesmente sabia que esse era meu nome. Olha esse papo, veja bem. Eu sempre gostei desse nome e quando eu percebi, com bastante aspas aí, tá? Que eu era trans, isso meio que me ocorreu. Eu não escolhi o nome que me escolheu. Olha como a cabeça da gente leva realmente tudo numa direção imprevisível, né? Você acredita que, eu nasci pra isso, esse é o meu destino. Eu realmente spawnei nesse mundo aqui num corpo errado, o que, claro, a maioria das pessoas que passa por isso inevitavelmente vai acabar acreditando ou pelo menos se confrontando. O que me convenceu mais ainda de que eu era trans, pois tinha uma sensação intrínseca, né, interna e inseparável de si mesma, de qual era o meu próprio nome, e não era o nome que ela carrega ali no caso, né, ela usa no Twitter Hazel Appleyard, não sei se esse é o nome dela, mas ali ela tava imaginando que seria Aaron. E ainda tem mais um fragmentozinho aqui, porque ela tava respondendo bastante perguntas, mas ela diz o seguinte, ó, a minha resposta sobre disforia de gênero parece ter preocupado algumas pessoas e elas estão me aconselhando para que eu não continue administrando uma conta como essa. Ela tá falando desse post especificamente e da conta que ela mantém no Twitter, inclusive tá lá e eu recomendo que siga, tá? Só quero ter certeza de que estou bem. A disforia de gênero que descrevi nada mais é do que alguns minutos de pensamentos intrusivos de vez em quando. Acontece apenas 1 ou 2 vezes por mês. Sou boa em ficar longe desse tipo de conteúdo. Isso não significa que estou doente. Eu tenho um bom controle sobre isso e isso não me afeta negativamente, fora desses poucos minutos. No caso ali, o tempo que ela fica se questionando e pensando se tem alguma coisa errada e tal, e dando aquela viajada na maionese. Então, por favor, não se preocupe comigo, estou mais do que bem administrando essa conta. Ela conclui a parte da thread, mas o mais importante dessa thread toda que eu acabei de te mostrar é que ela leva pro The Appleyard Archive. Pelo que eu entendi, é um arquivo /blog, onde ela coloca aí os relatos, né? E claro que o principal texto dela é justamente este textão gigantesco, onde ela explica tudo aqui que aconteceu, dividindo tudo em diversos tópicos. Eu não vou sacanear você ao ponto de te pegar pra gente ler isso tudo aqui, mas eu traduzi um pedacinho pra gente ler juntos, só pra você entender como é que o texto se inicia. Então vem cá.
Então o texto inicia com o seguinte título, né? No caso ali a introdução é o meu conselho para pais que estão em uma situação crítica de adolescentes que se identificam como trans. E o primeiro tópico que ela aborda firmemente ali, não afirmar, mas também não negar. E aí ela introduz um pouquinho da história dela que a gente vai ler juntos, tá? Vem aqui comigo. Um pouco da minha história. Minha mãe não aceitava minha identidade de forma alguma. Ela me dizia constantemente que eu estava errada ao afirmar que tinha disforia de gênero, devido ao que ela havia lido online. Então perceba, né? Tanto ela quanto a mãe dela influenciadas por tudo aquilo que você vê no Google. Basicamente é isso. Estou sentindo uma dor. Joga no Google pra ver qual que é a doença. 50 mil doenças, uma pior que a outra. É um caso, né? Dá pra gente fazer uma conexão aqui. Mas volta pro texto. Isso só me fez resistir ainda mais. O fato de eu ser autista com tendências evitativas patológicas não ajudou aqui. Eu não sei se você sabe, mas existe uma incidência muito grande de pessoas com algum grau de autismo que se identificam como trans. Você sabia disso? Essa informação é interessante também, mas segue o texto. É preciso ter muito cuidado com o que se diz para crianças que se identificam como trans. Isso porque você está lidando com o que elas leram na internet, certo? E aí você tem que lembrar que não tem como a criança saber o que é uma pessoa trans se isso não for enfiado na cabeça dela de alguma forma. Aí entramos na questão do gato vegano. O gato só é vegano se a pessoa começar a dar, sei lá, alface pra ele todo dia. Não existe gato vegano. Da mesma forma, eu não acredito que existam crianças trans a partir do momento que elas têm acesso ao termo, acesso às explicações. Talvez aquelas que realmente tenham algum tipo de disforia se identifiquem e outros, como a própria Hazel deixou claro lá na thread, talvez a partir dali começam a achar que tem, tá entendendo? E não necessariamente tem. Mas vamos seguir. Elas são informadas de que pais que se recusam a afirmá-las são abusivos e não as amam. Olha o absurdo aí, tentando botar pais e filhos uns contra os outros. A gente sabe que a consequência disso é muito drástica. Países onde o progressismo é mais terrível já teve pai e mãe preso, como por exemplo o Canadá. Sem detalhes, vamos entrar. Portanto, é extremamente importante não ser rotulado como abusivo na mente delas, caso contrário, você as perderá para a ideologia. Olha que ponto de ruptura insuportável para o pai e para a mãe de realmente ter que lidar ali com o fato de que você tem que ser extremamente delicado com os seus filhos, porque sim, a ideologia na internet vai ser boazinha e vai conduzir eles talvez até com mais habilidade do que as figuras paternas. É horrível isso, né? Mas ela tá certa, vamos seguir. O mais importante aqui é garantir que você continue sendo uma pessoa segura para elas, um porto seguro, né? Alguém que as ama, que as apoia e, mais importante, alguém com quem elas sentem que podem conversar. Discutir, dizer que elas estão erradas ou ignorar seus sentimentos muito reais não é a melhor forma de garantir que seu filho continue aberto para você. Perceba que um adolescente normalmente tem a profundidade emocional de um pires, mas na cabecinha dele aquilo ali é o universo inteiro, certo? Então, mais uma vez, ela tem razão. É necessário um pouco de calma, de tranquilidade para lidar com um negócio tão complexo como realmente é. Seguiu o texto. Naquela época, o que eu mais queria era que todos afirmassem meu novo gênero e meu novo nome, que me dessem os hormônios e a cirurgia que eu queria. Perigoso, né? Imediatamente, sem questionamentos. Mas, como sabemos agora, afirmar crianças dessa maneira é uma forma quase garantida de garantir que elas continuem no caminho trans. Porque, claro, se você enfia hormônio na criança e submete a ela a cirurgia, você simplesmente elimina a possibilidade de arrependimento, a possibilidade de não ir mais por aquele caminho. Tá entendendo? Você realmente destrói qualquer outro tipo de possibilidade. Olhando para trás, minha mãe precisaria andar em uma linha muito tênue entre afirmar minha ilusão e se tornar a mãe abusiva que a ideologia trans me faria acreditar que ela era, se ela não afirmasse totalmente meu gênero e apoiasse minha transição médica. Mais uma vez, o pai e a mãe sendo colocados numa situação terrível. Eu vi pais de crianças trans no Twitter que disseram algo como, aspas, eu não afirmo meu filho, não uso os pronomes preferidos, mas também não uso os pronomes antigos, fecha aspas.
Isso faz sentido pra mim. Você não está afirmando e nem misgendering, trocando gênero no caso, né? São termos aí internéticos. Ou dizendo a eles que estão errados, de uma forma que os faria chamá-lo de abusivo ou não apoiador ou qualquer coisa do tipo. Você precisa continuar sendo um apoio para eles enquanto não afirma a identidade de gênero deles e não os misgenderiza ou deadnameia, né? Que tem o dead naming também, de uma forma que o faça ser percebido como abusivo. Minha mãe acabou me dizendo para encontrar outro lugar para morar porque eu também estava um pouco, você tá vendo essa palavra terrível, né? Autodestrutiva, me autolesionando e chamei a polícia pro marido dela. Mas isso aí é uma história que fica para outro dia. Ela foi incrivelmente não apoiadora, mas não apenas da minha identidade, mas também da minha saúde mental e de mim como filha. Ela tornou a situação toda sobre ela, sobre como estava perdendo sua única filha. Ela me expôs para qualquer pessoa que quisesse ouvir. Nunca faça isso, de acordo com a Hazel. No final, ela perdeu a filha de qualquer maneira porque a forma como me tratou durante esse período e depois foi imperdoável para mim. Então perceba que, de acordo com ela que está relatando aqui, eu não sei se você concorda, eu enquanto pai admito que essa parte me deixa particularmente desconfortável porque eu tendo a ficar do lado do pai e a mãe. Eu sei o pepino que é criar uma criança, é um negócio muito difícil, mas para ela, a forma como ela foi tratada foi inadmissível. Em retrospectiva, em vez de me afirmar, sinto que teria me beneficiado se minha mãe tivesse me dito algo como, ok, então isso é o que você sente que precisa agora. No entanto, percebo que esse é um sentimento relativamente novo. Você não sentia que queria isso tão desesperadamente antes. Eu te amo e se você decidir seguir por esse caminho no futuro, ainda te amarei. Mas vamos esperar um pouco, vamos conversar sobre isso, vamos discutir seus sentimentos, vamos te colocar em terapia se for isso que você precisa agora. Vamos fazer o que for necessário para te manter viva e segura. Eu apoio o que você quiser fazer com a sua vida e acredito que você está se sentindo disfórica em relação ao seu corpo, mas eu ficaria muito mais feliz e confortável, se desacelerássemos um pouco para que você possa ter certeza absoluta de que isso é o que você quer, antes de seguir por caminhos que são irreversíveis, né? Que não podemos desfazer se esses sentimentos desaparecessem. Mas aí você há de convir comigo, se você é um pai ou uma mãe e está acompanhando esse texto, ela meio que esperava que a mãe dela fosse uma santa, né? Uma entidade divina, porque a meu ver, certos pais, poxa, aqui 90 e poucos % dos pais, vai ter uma reação um pouco mais impulsiva, um pouco mais decepcionada, preocupada. Você, quando você você quer o melhor pro seu filho, e no caso, com certeza, o melhor pro seu filho, não é ver ele se mutilando, porque não faz o menor sentido, é natural que você fique um pouco mais sentimental, tá? Eu entendo que na visão dela seria o melhor comportamento possível da mãe, mas acredito que ela não seja filha da Madre Teresa de Calcutá. Seguiu. Não posso dizer como isso teria funcionado, talvez eu ainda a considerasse a vilã, pois é. Mas eu sei que se ela tivesse afirmado a minha escolha, isso certamente não teria levado a nada de bom. Pois é, o outro caminho é pior ainda, percebe? Pior do que a briga é comprar o barulho e sair fazendo tudo que a criança quer fazer, porque porra, a criança não sabe porra nenhuma. Talvez eu continuasse a me identificar como trans por mais tempo do que fiz e poderia ter chegado ao ponto de fazer mudanças irreversíveis no meu corpo, que é o que normalmente acontece. O que eu mais precisava, eu acho, era ser amada, independente de qualquer coisa. Ser informada de que não importa qual caminho eu escolhesse no futuro, desistir ou transicionar, eu ainda seria amada. Em retrospectiva, acredito que o que mais teria me beneficiado seria a minha mãe ter aberto a mente dela em relação aos meus sentimentos, sem afirmá-los ou intensificá-los, para ajudar com meus sentimentos autodestrutivos, ao invés de me insultar e zombar e me expulsar de casa. Mas agora no próximo parágrafo, que é o último, calma, respira, você vai perceber que, embora terrível, o fato de que a mãe expulsou ela de casa foi o ponto de destransformação, se é que a gente pode chamar desse jeito. Espero não estar sendo indelicado, mas foi exatamente o gesto terrível que mudou o jogo. Vem comigo. Quando minha mãe me disse para sair, eu fui morar com o meu pai. Suspeito que ele, como eu, seja autista. Ele não falava sobre coisas como emoções ou saúde mental. Honestamente, pelo que me lembro, ele mal falava sobre qualquer questão de gênero comigo. Você tá entendendo isso aqui que ela tá falando? A parada foi desaparecendo quando pararam de falar. Tirou a internet da mulher, botou ela do lado do pai que não tocava no assunto, a situação evaporou. Foi apenas cerca de um mês após me mudar pra casa dele
que minha disforia de gênero começou a diminuir. Então, embora eu não defenda ignorar completamente como ele fez, isso certamente pareceu funcionar no meu caso. Que situação incrível, que situação interessante e que testemunho forte justamente, passando por tempos onde a gente vê aí o Dr. Jordan Peterson, acredito que você conheça, a gente fez vídeo sobre ele esses dias porque rolou uma entrevista com o Elon Musk. Ele fala muito sobre essa questão de que hoje em dia tá muito difícil você pregar contra certas militâncias. Pregar não é a palavra certa. Emitir uma opinião diferente do que essa galera tem considerado como sacrossanto, né? Porque, sinceramente, certas militâncias estão impossíveis de ser contrariadas. Você tem que confiar na ciência deles, do que eles estão falando, do que eles julgam que é certo. E você percebe que aqui a gente tá falando de uma vida, tá? A gente tá falando de uma pessoa real que existe, que especificamente teve o problema dela resolvido cortando a internet. Eu acho que eu acho que eu sou aquilo. A mãe cortou a internet e mandou pra morar com o pai, problema sumiu. Você tá entendendo o nível das coisas? Eu não tô dizendo que essa é a solução pra todo mundo e nem ela. Mas, obviamente, por esse texto, você entende que a solução que tá no Google também não é a única que existe, beleza? Eu preciso que você comente, eu preciso que você deixe a curtida e por hoje a gente vai ficando por aqui. Barro, você tá aí, não? Claro que eu tô. Eu precisei voltar aqui pra avisar que, esse assunto do vídeo tem tudo a ver com o livro. Se essa menina tivesse lido o livro, nada disso teria acontecido. Todas essas questões da cultura woke e inclusive ideologia de gênero é uma pauta fortíssima. Esses assuntos estão aqui tratados nesse livro também, tá bom? Eu sugiro demais pra você, eu tô começando a ler e esse assunto do anti-woke vai aparecer mais por aqui. O nosso livro do meu irmão e mestrão e patrão Jonas Bressan. Em breve a gente fala mais sobre isso também. Me fala aí o que você achou dessa história toda e, se possível, claro, importantíssimo, estude inglês. Com o método BOA do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.